Bom dia, gente. Ontem à noite deu uma chuva boa. Hoje ainda não saiu o sol. Tá bem nublado ainda hoje. E eu aproveitar aqui para fazer um vídeo, né? Que ontem eu peguei bastante sol arrancando o mato desses vasos. E vou estar falando aqui mais uma vez aí sobre vaso, gente. Se vira e mexe, tem uma pergunta aí sobre questão de vaso, tamanho de vaso, formato de vaso, se usa vaso de plástico, se usa vaso de cimento. Sempre tem, né, essas perguntas. Então, gente, tanto o vaso de plástico quanto o vaso de cimento ou aqueles de barro, né, de cerâmica, eles servem sim para rosa do deserto, né? Tanto é que se vocês forem ver no YouTube, em outros canais, se vocês forem ver ali no Facebook, as postagens, você vai ver que as pessoas usam vasos de todo jeito. E de todo jeito você vê plantas belíssimas. Você vê plantas lindas em vaso de cimento, em vaso de plástico, em vaso de barro. Então, o que a gente tem que prestar atenção na questão aí do vaso é só que se você usa um vaso grande, você tem que entender que vai demorar mais para secar seu substrato. Então, você vai regar um pouco menos. Se na região onde você mora é uma região muito chuvosa, chove muito, você não tem, olha, uma coberturazinha aqui como essa, muita gente pergunta aí se eu tenho estufa, né? Eu não tenho estufa, tá, gente? Eu tenho aqui, olha, simplesmente uma bancada com uma coberturazinha, coisa simples, coisa caseira. Uma coisa assim que dá para vocês fazerem. O plástico, esse plástico aí é super barato. Eu acho que eu comprei, eu não lembro bem se foi R$ 8 ou se foi R$ 12 o metro. Só sei que, olha, para fazer uma bancadinha dessa aqui, uns 3 metros, eu acho que já dá para cobrir. Porque ele tem, eu acho que 1,20 de largura, né? Então, dá para cobrir uma bancadinha dessa aqui, ó, para proteger aí da chuva. Então, se você vai usar um vaso fundo, né? E você não tem uma cobertura e na sua cidade chove muito, tem uma época do ano que chove muito, você tem que pensar, quando você compra um vaso, quando você usa um substrato, você tem que pensar no ano todo, tá? Tem que pensar no ano todo. É preferível você colocar um substrato mais drenante e ter que molhar todo dia no verão, do que você colocar um substrato que no verão vai dar certo e quando chegar no inverno vai dar trabalho para você. A mesma coisa o vaso. Se você coloca, olha, uma planta dessa aqui, ela poderia, né? Deixa eu vir para cá. Ela poderia estar num vaso mais fundo, com certeza. Um vaso mais fundo. Esse vaso aqui, como ele é mais raso, é um vaso bacia, então vai secar mais rápido. Então, se você não tem, né, a estrutura de cobertura, chove muito, faça a opção por vasos mais rasos. Mesmo que seja largo, como esse, mas que seja um vaso que não seja fundo, tá? Quando eu digo grande, é questão aí de profundidade do vaso, tá, gente? E vem também aquela dúvida sobre o tamanho, né? Mas que tamanho eu devo usar para essa planta ou para aquela planta? Eu acho bom você deixar, olha, sempre assim, um desconto de pelo menos 4 dedos da raiz para a borda do vaso. Se você tiver pouco espaço, né? Dá de você ir acomodando num vaso menor, porque tudo isso a gente tem que ver. Nem todo mundo vai ter bastante espaço. Vai ter pessoas aí que vão cultivar em apartamento, né? Como a nossa amiga Dora. Grande abraço, Dora. A Dora, ela tem várias plantas e ela só tem a sacada lá do apartamento, né? Então, às vezes, você não pode estar usando vaso muito grande, até por questão de peso, né? Até por questão de peso. Então, por exemplo, eu vou mostrar outro vaso aqui pra você. Aqui, olha. Essa planta aqui tá nessa bacia, olha o tamanho aqui da planta. Então aqui, olha, gente, tá um tamanho bom. Ó, tá dando 4 dedinhos aqui
para borda, né? Então tá um espaço muito bom aqui, olha, para essa planta. Então você pode tirar essa medida aí, tá? Olha, mais ou menos 4 dedos. Se for uma planta menor, uma mudinha, você pode até deixar só 3 dedinhos, tá? Se for uma planta menor, se for mudinha. Então é essa aí, mais ou menos a proporção. Vai ter planta aqui que eu já poderia ter deixado aí num vaso maior, mas por questão de espaço eu tô mantendo ainda num vaso pequeno. Então você vai ver, ó, que tem vaso de todo jeito aqui. Esse aqui, olha, é mais fundo, né? Só que eu tô com essa área aqui, gente, que ela é coberta. Então pega a chuva, mas só respingo da chuva. Não pega ali aquela chuva direto lá em cima da planta. Então, pra mim funciona super bem. Então é só você verificar essa questão aí. Então, tanto no vaso de plástico, quanto no vaso de barro, quanto no vaso de cerâmica, vai dar certo, tá? O seu cultivo. Só tem que prestar atenção que no vaso de cimento, no vaso de cerâmica, às vezes quando você compra, tem um único furo, né? Então isso às vezes pode ser um problema. Tem que verificar bem se tá drenando legal, né? O seu vaso. Todo vaso para rosa do deserto tem que estar bem mesmo furado, tá, gente? Bem, com bastante furos embaixo. Eu tô dando aqui uma organizada, olha. Então, quero mostrar para vocês que tem vaso de todo jeito. Todo jeito tem vaso, olha aí, ó. Esses vasos bacia, eles são muito usados porque dá-se uma estética, né, legal para rosa do deserto. Tanto é que os tailandeses, né, eles usam muita bacia, só que eles usam bacia de cimento, né, bacia de cerâmica, e pra cá, pra gente é mais difícil. Aqui, por exemplo, aqui onde eu moro, eu poderia, né, fazer um jardim com aqueles vasos bonitos, como eu vejo aí em alguns canais, inclusive lá no canal da Dori, né, grande abraço, Dori. A gente vê lá aqueles vasos de cimento, coisa mais linda. Mas por que que aqui eu não tenho? Porque essa casa aqui onde eu moro não é minha, tá? A casa não é minha e também eu só estou morando aqui enquanto o meu esposo trabalha aqui na empresa. A hora que a gente for desligado da empresa, a gente vai morar em outra cidade. Então fica muito difícil. Imagina eu carregar esse tanto de planta e um tanto de vaso de cimento. Tem condições não, gente. Só para levar esse tanto de planta aqui já vai ser um negócio meio de louco, né? Então por isso que eu não tenho aqueles vasos bonitos, né? Aí a gente tem que ficar com esses vasos de plástico, porque eles são mais leves. Quando for na mudança vai ser mais fácil. A gente fica aí sonhando, né, de morar no sítio para ter mais espaço, para cultivar mais. Eu tô arrumando aqui, ó, tentando catar aqui um espaço, porque o espaço é muito pouco, ó, muito pouco. Então eu fico aqui sempre ajeitando, procurando um espaçozinho. Ó, essa planta aqui, outro exemplo. Essa planta aqui já podia estar num vaso maior. É um vaso mais fundinho, né? Só que ele olha, bem estreito. Então essa planta aqui já podia estar num vaso pelo menos desse tamanho aqui, ó, dessa largura aqui. Pelo menos dessa largura. Mas a gente vai mudando aos poucos por conta do espaço, né? Se você deixa também a planta num espaço muito pequeno, ela tende a desenvolver menos. Então o vaso tem que ser aquela coisa assim na medida, sabe? Nada exagerado de ser grande demais, mas também não pode também ser pequeno demais, né? Ó, tô com um arábico aqui que ele tá gritando para sair desse vaso. Esse aqui, ó, o vaso já tá oval. O vaso é redondo, né? Mas ele já tá oval. Então essa daqui tá precisando aí fazer um replantio. Só que agora tá tão difícil, né, gente, pra gente comprar vaso. Os fretes estão muito caros. Eu tava até pesquisando aí uns vasos para comprar. Só o frete aqui pra mim deu R$245 aqui pra minha região. Aí pedi para um outro amigo fazer o cálculo lá pra região dele, saía frete grátis.
Pedi para outro amigo fazer o mesmo cálculo, que eu queria ver, né, a diferença de uma região para outra. Aí o outro amigo fez, foi o meu amigo Fábio que fez. Pro Fábio saía, parece que por 30 e pouco o frete. Aí o outro amigo que fez foi o Renan. Pro Renan saía frete grátis. E para mim, R$ 245 o frete. Aí é roça, né? Ó, essa daqui também a gente vai socorrer ela. Ó como é que já tá aqui. Daqui já tem um tanto de planta aí precisando de replantio. Só que é complicado. Uma hora falta vaso, uma hora falta substrato, outra hora falta mão de obra, né? Porque são muitas plantas aí pra gente tá mexendo. Mas a gente vai fazendo aí devagar. Consegui tirar um tanto de mato. Ó como é que tá de mato por aqui, que eu arranquei ontem. Ainda tô aqui limpando. Tentar organizar, né, gente? Aqui, olha, são os enxertos aí que a gente tem, né, para venda. Eu tô organizando eles também aqui. Tem alguns aí que estão sem folhas, porque como tá chuvoso, às vezes dá um pouco de fungos. Eu vou retirando a folha, porque quanto mais você deixa uma folha que tá danificada na sua planta, você não faz logo a retirada, você atrasa que folhas novas surjam na sua planta, né? Então, sempre que tiver uma folha danificada, é bom você arrancar logo fora, para poder a planta entender que ela tem que emitir folha nova, tá? Gente, eu tenho um pouquinho aí de um vício de linguagem, né? Vocês não reparem não, é porque eu falo muito tá e muito né. E vocês me perdoem, eu tento me policiar para não ficar falando tá e né. Mas quando eu vou ver o vídeo depois, eu já taquei tá e né. Mas a gente vai aí melhorando aos poucos. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.